vocês pelo menos tenham a chance de testar. Deixa eu só começar novamente aqui por conta da gravação. Bom, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Esse é o aulão gratuito da Banca Coletiva Gratuita, né? Um projeto que nós temos na Banca Virtual já há algum tempo, já teve o nome de Projeto Zinibir, hoje ele tem, né, nós denominamos aí de Banca Coletiva Gratuita, para ser um espaço de compartilhamento, né, em que eu trago algumas coisas para vocês, mas, para além disso, que vocês tenham a possibilidade de treinar com a gente, de utilizar alguma ferramenta e de ser um espaço de estímulo oratória, né? Sabemos que é uma vertente aí podemos colocar, da própria ciência jurídica, de certa forma, né? Ou uma vertente da oratória que toca nas ciências jurídicas, mas que não é tão explorada. Então, hoje, essencialmente, nós vamos trabalhar uma aula de técnica de improviso, que é uma técnica, é uma das muitas técnicas de oratória, mas que, para que nós desenvolvamos um raciocínio para fins de aplicação na prova oral, nós temos que compreender aqui algumas diretrizes. E eu vou tentar passar para vocês. Mari, pode colocar no chat, não coloca no grupo de WhatsApp. Eu fiz um PDF especialmente para essa banca coletiva gratuita. Na verdade, eu fiz não, eu construí o texto e a nossa talentosíssima web designer bolou esse PDF lindão que ficou aí para vocês levarem como sendo um resumo daquilo que eu vou tratar hoje. Isso é uma técnica, é uma das muitas alternativas, pessoal. Não significa que ela é mais correta, menos correta. Significa que nós já vimos essa aplicação prática N vezes e ela teve resultado. Então, vocês podem tentar compreender e ver se faz sentido e precisa fazer sentido, porque se não fizer sentido não adianta, e tentar internalizar, pelo menos as bases dela, para que você tenha uma chance. Eu acho que no final de tudo, ter técnicas de improviso, e não só uma, mas 2, 3, 4, ter elas à disposição na hora da prova oral, não significa dizer que você vai ter desempenho máximo. Não significa dizer que ela vai resolver o teu problema. Mas significa dizer sim que ela pode te dar uma chance. Ou que, no mínimo, ela vai te afastar do lugar comum. Porque qual é o lugar comum, pessoal? O lugar comum é o... Não me recordo, excelência. O grande problema, entrando nessa nossa aula de hoje, é... ela compartilhou o arquivo no chat aqui do Zoom. E, Mari, controla para mim a ordem de arguição até 7h30, 19h30 está aberta a lista para a ordem de arguição. Depois fecha, aí nós não vamos aceitar mais, tá? Para saber os interessados em treinar depois. Tá ok, César. Beleza, Mari. Essa, pessoal, é a pergunta que eu mais ouvi nesses 4 anos, quando a galera chega. Ah, César, e o que fazer quando eu não sei a resposta? O que fazer quando eu não sei responder a pergunta? Aí é aquilo, né? Eu costumo brincar muito com vocês e falar assim, olha, eu acho que a gente está fazendo as perguntas erradas. Porque eu estou preocupado com a pergunta que eu não sei. Em primeiro lugar, eu deveria estar mais preocupado com a pergunta que eu sei. Que, do meu ponto de vista, é onde está o pior problema. Porque, não, aqui eu sei, beleza, vai dar certo e tal. Eu falei, olha, cuidado com isso. Porque quando a pergunta é feita e você recebe a pergunta e sabe qual é o conteúdo a ser desenvolvido, aí é que nós temos... Tem gente que fica até emocionado. Eu falo, não é para se emocionar, cara. Não é para se emocionar. Porque o problema dessa pergunta é a dosagem. É até onde eu vou. Quando eu sei muito a respeito de uma pergunta, o que invariavelmente acontece? Quando que a gente observa? Interrupções. Porque a pessoa responde, toca o núcleo de expectativa do examinador e continua. Só que continua sem técnica, continua sem uma linha de raciocínio pré-formada. E aí tem a quebra de eloquência, e quando tem quebra de eloquência, a quebra da conexão vai vir na frente. E ele vai atacar. E o cara se movimenta, está dando todos os sinais que vai interromper, e nada, e vai destacar, e portanto vira um outro argumento, e a coisa ela vai se atropelando. Mas beleza, a pergunta que a gente sabe não é o objeto hoje. O problema é a pergunta que nós não sabemos. Então,
é essa que eu mais recebo. César, o que fazer quando eu não sei a resposta da pergunta? E nesse ponto, galera, uma coisa tem que ficar clara, que está aí no PDF, se vocês abriram. Eu coloquei bem no início. Está bem no início do PDF. Espera aí que o filme enroscou aqui. Está bem no início desse PDF aí que vocês receberam. Sem uma base mínima de conhecimento, ou, retificando, Excelência, sem uma base mínima de teoria geral do direito, seja de qual ramo for, teoria geral em sentido amplo, e os feixes de teoria geral de cada ramo de direito. Sem eles, não tem técnica de improviso que dá conta. Não tem. Sem as bases de teoria geral e sem diálogo de fontes, não tem técnica de improviso que dá jeito. Porque vocês vão perceber que, em regra, sempre quando vocês forem utilizar uma técnica de improviso, uma das grandes alternativas é buscar os cortes de significado, ou as bases de teoria geral. E, geralmente, você vai para o direito constitucional, como no exemplo que está aí no PDF. O cara vai para uma garantia constitucional para falar de individualização da pena, mas essa pergunta foi sobre regime de cumprimento inicial. Mas, pessoal, a gente não está buscando uma saída para essa pergunta que, a princípio, eu não sei a resposta. E aí vocês vão ver que uma das alternativas, e talvez a principal delas, e aquela que eu tenho visto nesses 4 anos, eu vi que deu mais resultado. Quando eu falo de resultado, eu estou falando de desempenho. Eu estou falando de o cara fazer uma boa arguição, dar respostas contundentes nas perguntas que ele sabe, o candidato ou candidata, e ter 3 perguntas que ele não fazia a menor ideia, só que ele não disse, eu não me recordo, excelente. Que é aqui que está o problema. Mas por que problema, Sérgio? Porque a gente sabe que, como regra, as provas orais, por que elas têm uma média de desempenho satisfatório, tipo do 7,5 para baixo? Por que 70%, 60% das notas ficam dentro desse intervalo aqui? Porque dentro desse intervalo tem muito candidato que se parece. Existe uma mediana de conteúdo, mas, sobretudo, existe uma mediana de comportamento e de formas de se comportar na prova. O candidato que solta frase de 2, 3 palavras, que vai se condicionar a reagir às perguntas do examinador, ele está dentro de um lugar comum. E na hora que vem a pergunta que ele não sabe, como ele está reagindo o tempo todo, qual que é a reação natural? Fuga. Não me recordo, excelência. Só que eu vou ter 70% dos candidatos, 60%, usando a mesma estratégia de saída. Não me recordo, excelência. Então, de fato, a pergunta que tem que ser feita é: o que é preciso fazer nas perguntas em que eu não sei, ou o que eu quero, de fato, na prova oral, em relação a essas perguntas que eu não sei, por exemplo, que eu não faço a mínima ideia. Eu quero me afastar do lugar comum. E me afastar do lugar comum significa o quê? Significa que o não me recordo, excelência, é a última tábua de salvação. Significa que você vai brigar pelas perguntas, especialmente por aquelas que você não sabe. César, de onde você está tirando isso? Márcio Bonilha, Germano. Por vezes, nós ficamos fazendo perguntas erradas e para as pessoas erradas. O que foi um condicionamento nosso nesses 4 anos? Nós buscamos, sim, grandes desempenhos, referências de oratória de candidatos para trazer, para ser parâmetro para vocês, mas, sobretudo, nós queríamos saber o que os examinadores pensavam. Porque, afinal, o resultado de tudo isso, desse desempenho ou dessa experiência da prova, qual é o propósito final? Ah, César, é tirar o 10. Não tem nada com isso. O propósito final é que o cara tenha uma deliberação positiva ao seu favor. Só que essa deliberação é um quadro. Ela não é em cortes. Ele não fica com um espelho lá, ticando, para saber se você falou tudo aquilo que está no espelho, assim como é, ou pelo menos teria que ser, na prova da segunda fase.
o cara vai receber ao final daquela arguição as respostas que você construiu e ele vai ter uma deliberação no macro. É claro que ele vai considerar as questões de conteúdo. Satisfatório, foi bom, foi ótimo aqui. E no final, o quê? Ele tem um julgamento que não necessariamente vai ser matemático, que vai ter subjetivo, vai ter encantamento, ele vai considerar linguagem, vernáculo, o raciocínio jurídico. Diálogo de fontes, galera, é raciocínio jurídico. Você puxar um princípio constitucional, às vezes, de repente, en passant, na cabeça da tua resposta, você está fazendo o quê? Você está raciocinando o direito. O ponto é que a minoria faz isso. E eu não estou dizendo que você tem que fazer tratado, porque também não é isso. Mas você tem insights específicos que vão desde o início da fala até a frase final causar uma sensação no examinador. Pô, pontuou, tocou nos núcleos de expectativa e encantou. E saiu do lugar comum. Gerou aquela sensação que a gente já ouviu várias vezes. Ah, eu não posso avaliar isso aqui como eu avaliei esse. É disso que a gente está falando. E para isso eu tenho que ter estratégia. Decoreba não resolve essa questão. Mas estratégia pode resolver. Então, pelo PDF, que está aí com vocês, eu não vou entrar em reação emocional hoje, porque não é objeto, a gente não tem tempo. Mas, em primeiro lugar, é a reação. A gente está preocupado com a pergunta que nós não sabemos. A gente está fazendo isso há 4 anos. Quando eu lanço a pergunta, pela reação do rosto do candidato, eu sei se ele sabe ou não. Tem uma reação que acontece aqui. Mas beleza, isso não é objeto da fala de hoje. Mas o problema é a reação que acontece dentro. Porque não vai adiantar nada o que eu vou falar a partir de agora, se ao receber a pergunta bizarra, você no mínimo não tiver controle emocional. Vocês sabem disso, vocês arguíram, já foram arguídos e treinam. Na hora que a pergunta bizarra bate, é quase uma vontade de chamar a mãe, de pedir socorro, porque você meio que não... Você corta na pergunta, e ela pode ser teórica, como foi, por exemplo, a obrigação postiça no 11º. Eu digo para vocês, eu teria dificuldade de responder, antes de saber o que era postiça, a pergunta sobre a obrigação postiça no direito civil do 11º. Eu teria dificuldade. Mesmo usando uma estratégia de improviso. Mesmo usando uma técnica. Por quê? Porque na hora que ela bate e você meio que tem convicção de que não sabe, a coisa já começa a querer dar desespero. Então, se o controle emocional aqui não estiver em dia, não vai ser nem possível pensar em estratégia de improviso. Daí porque os treinos são importantes e que nos treinos vocês apliquem a técnica. Porque o que vocês querem é meio que o corpo reagindo. Bom, bateu a pergunta, eu não sei o que é livro de mérito no processo penal. Ah, mas eu tenho uma estratégia de saída em que eu subo, fixo humildade e tal, e tento sair tocando em alguma parte do núcleo. Tipo, eu me desvencilho da obrigação de acertar a pergunta. E aqui está um outro problema. Porque as pessoas não querem fazer isso. Elas querem responder de maneira correta. Elas querem que aconteça um evento espiritual ali naquele momento. Ela fica esperando. Ou começa a falar, improvisar sem nenhuma técnica, e não vai vir. Olha, pode ser que não venha. Pode ser que não venha. E aí? E aí que eu vou ficar feliz se eu conseguir transitar, fixar a humildade intelectual no meio, como é essa técnica que está aí no PDF de vocês, daqui a pouco eu vou colocar na lousa, e tentar sair, depois que fixou, corre. Precisamente no que toca a isso, não me recordo. Excelência, contudo, me recordo, e eu vou responder depois tudo ao final, beleza? Pode ir lançando aí, e depois eu vou responder. Eu vou falar dessa questão quando nós temos uma impressão que sabemos, mas não queremos assumir o compromisso. E por que é importante ter essa estratégia? Porque, perceba, a gente está falando... Vocês vão me ouvir 1 hora falando sobre técnica de improviso para quê? Para quê, César? Para não dizer não me recordo. É isso? É isso.
É só para isso. Na verdade, não é para não dizer, porque vai estar no meio da fala. A humildade intelectual ela vai estar fixada no meio da fala. Mas e aí, César, o que isso tem a ver? Tem a ver com técnica. Tem a ver que aquilo que a gente fala no início, o que nós falamos no final, sempre fica em evidência. Quando essas informações são colocadas no meio, ela não me negativa, ela não me prejudica, então eu quero colocá-la de uma forma que ele vai saber, ele vai compreender que eu não sei o núcleo da pergunta. E na sequência eu tento gravitar. Aqui é o ponto de que, por exemplo, quem vai, por exemplo, dar uma orientação, vai receber uma orientação. Quando você não souber a pergunta, é só falar de algum princípio, gravita aí e que está tudo bem. Cuidado com isso. Porque pode ser que o examinador deixe você fazer isso. Beleza, você vai gravitar? Então gravita. E fala. E princípio isso, e princípio aquilo outro, e não sei o quê. E porque o Supremo, e porque o STJ. Beleza, fica 3 minutos falando. Teve um exemplo no Rio Grande do Sul. Ano passado. Terminou, doutor? 4 minutos. O senhor não respondeu a minha pergunta. E olha que ótimo. E olha que clima que você vai ficar com o examinador. Pegar os feedbacks das experiências dos colegas, galera, é importante especialmente para aprender o que não fazer. Aprender com os erros dos colegas. E aqui é um caso de que gravitação por gravitação não resolve dependendo do examinador. Pode ser que ele avance. Pode ser que ele se sinta enganado. E eu não estou dizendo que eu penso isso. Eu estou dizendo que o Márcio falou. Odeio examinando que tenta me enganar. E eles sabem, por óbvio. Porque eu faço arguição e eu já peguei aluno tentando me enganar. Eu falo para eles que eu faço arguição sem espelho, muitas vezes, e aí eles começam, daqui a pouco ele está inventando uma tese ali, e aí eu pego, só como a eloquência é boa, ele quase me engana. Falo, deixa eu checar aqui para ver se isso aqui está certo mesmo. Aí eu vou olhar, se dá risada, a Vanessa ela dá risada, porque sabe, a galera faz isso, entendeu? Faz, porque tem orientação, e eu sei que tem orientação nesse sentido. O problema é se o cara souber a tese, se ele souber o posicionamento do STJ, inclusive, excelência, há posicionamento do STJ nesse sentido. Doutor? Tem mesmo? O senhor tem certeza? Pelo que me recordo, sim, excelência. E cara de pau cínico e mantém. Beleza, para errar eu vou me errar com convicção. Só que uma coisa é errar, outra coisa é tentar enganar. E é diferente, dá para perceber. Uma coisa é você responder uma pergunta de forma enganada. Você acha que é e responde, é genuíno o teu comportamento. Dá para perceber. Você respondeu uma coisa achando que efetivamente era aquilo. E quando o candidato, por outro lado, não. Maquiavélico. Ele constrói a resposta. Ele inventa um negócio ali e beleza. Isso aconteceu numa arguição de penal. É interessante esse exemplo. Só que o erro foi meu, não foi do candidato, do aluno. Foi meu. Eu não sou um especialista na área de penal, faço, a gente se prepara, faz espelho. Eu estava sem óculos e a pergunta era, o que é o crime de atitude? Eu estava sem óculos e eu acho que meio que, por conta do astigmatismo, eu falei, o que é o crime de altitude? Vai vendo. Atitude para altitude. O aluno foi para etimologia, pegou na etimologia, falou, crime de altitude cometidos em aeronaves, e mandou essa. E mandou para mim. Falei, como é que é crime cometido em aeronaves? Falei, será? Deve ser, né? Fui checar o espelho e fui olhar. Era crime de atitude, relacionado ao nível da intenção dolo. Mas perceba que se eu tivesse dito atitude, pela etimologia, ele poderia tocar no dolo, na intenção sobrecarregada na conduta do agente. Né? É um conceito do saudoso Luiz Flávio Gomes. Porque funciona, mas no caso dele funcionou para o mal, né? Mas o examinador induziu a erro, porque era crime de atitude. Mas o que eu estou dizendo para vocês é que, ao receber a pergunta que eu não sei, quais são as nossas opções? A primeira e mais clássica delas, não me recordo, excelência. É a reação majoritária. É o que a maioria faz. Em fuga, você não quer ficar naquela atmosfera. E esse não me recordo, excelência, vai sair depois do cardio, batimentos cardíacos sobem,
A respiração encurta, vem aqui para cima, começa a meio que querer dar um branco, o candidato começa a olhar para os lados, buscar algum tipo de salva-vidas no chão, dos lados, aí ele volta com um sorriso amarelo. Não me recordo, Excelência. Essa é a regra, tanto nas provas quanto nos treinamentos. Então, qual é o compromisso? Ou qual é a nossa proposta? A nossa proposta é fazer um compromisso com si mesmo de não vou utilizar, ou tiro não. Vou usar o não me recordo excelência apenas em última alternativa. Quando eu não tiver mais para onde ir. Quando eu tiver esgotado todas as minhas estratégias de comportamento diante de uma pergunta bizarra. E tem um monte de coisa antes para fazer. E tem muita coisa que dá para a gente fazer antes de soltar. Soltar não, né? De vomitar o não me recordo excelência. Né? O do socorro ali, do quero ir embora, quero sair. A pergunta que eu não sei é feita. Qual que é um outro motivo pelo qual nós temos que ter uma estratégia para construir ou para improvisar essa saída? Talvez o principal deles, o principal motivo. Quando você opta por não dizer eu não me recordo. Então, ou o cara vai gravitar, eu vou falar de princípios, não sei o quê, eu vou falar disso, eu vou falar o que vier na cabeça, eu vou inventar uma resposta. Qual que é o objetivo aqui secundário no caso? Evitar a repergunta ou o aprofundamento do assunto pelo examinador. E se ele ficar puto, é isso que vai acontecer. Se ele se sentir enganado, ele pode começar a soltar reperguntas em cima disso. Até como uma sanção, uma repreensão. Para fazer o candidato aprender a parar de ser arrogante. E no slide, ou no e-book, quando a gente fala de arrogância, a gente não está falando só de comportamento, pessoal. Não é só de questão de linguagem não verbal. Nossa, o cara se porta como arrogante. Nas expressões, os tipos de frase que você utiliza para poder construir suas respostas, a forma como você dialoga nesse ambiente formal com o teu examinador, tudo isso tem ali um quê de arrogância. Mas, sobretudo, e isso eu não imaginava que tinha tanta importância, e depois de confirmar com examinadores, é a arrogância intelectual. Ela conta muito. E aqui está em contraposição ao seu antagonista, que é a humildade intelectual, que está relacionado com os não me recordo. Agora, qual é esse não me recordo que você quer utilizar? Então, se eu compreendo que para a expectativa do examinador, a arrogância conta e que humildade intelectual pode ser algo a advogar a meu favor, eu quero, então, compreender como que essa questão da humildade intelectual rola para mim, mas de modo a eu não ficar dentro de um cesto comum. De modo a eu não reagir nessas perguntas que eu não sei, como a maioria faz. Aí, entramos com estratégias. Aí vamos entender o que é esse improviso. Para poder, de uma forma um pouco mais articulada, com um comportamento mais propositivo. Por que propositivo, pessoal? Porque minha arguição tem propósito, excelência. Eu estou aqui brigando por prato de comida. O candidato ao lugar comum que eu digo é o candidato que senta ali e encara a prova como uma obrigação. Soltando frasezinha e palavras, às vezes. Sim, é possível. É? Se você quer causar uma deliberação positiva no examinador ao teu favor, você tem que entregar alguma coisa para ele. Ele não vai se encantar pelos seus belos olhos, Marcos Vinícius Pacheco Aguiar. Não vai. Não vai mesmo. Daí faz sentido o que a gente vai falar a partir de agora. A pergunta, quando ela é projetada e causa uma reação de incerteza, nós temos três opções. Ou não me recordo excelência, o clássico, ou eu tenho a impressão que a resposta é nesse sentido aqui, ó. Você tem uma intuição, de repente. Você não tem convicção de que é, mas alguma coisa te fala para você caminhar para esse lado aqui. E a maioria duvida. A maioria vai duvidar, isso estou falando pela estatística nossa.
Mas, César, depois, eu não respondi, me veio isso, mas eu fiquei com medo de responder. Percebam como que essa estatística é importante. Em 90% das vezes, a intuição vai estar certa. Ela vai te apontar para o lado certo. Por quê? Porque ela está buscando lá nas profundezas do seu ser, da sua alma, que em algum momento você leu sobre aquele assunto ali, que talvez alguma coisa te aponta para lá. Então você pega a intuição e, numa proposta e resposta curta, de maneira genuína, entrega. Você não vai fazer muita sofisticação nem muito carnaval com isso. Porque como você não tem convicção, aqui mais vale ter humildade até nessa forma de reagir e dar uma resposta mais rasa, contudo genuína, que vai transparecer para o outro, e isso acontece nas arguições. Quando a pessoa responde de maneira genuína algo que de repente está errado tecnicamente, mas que nós percebemos que ela fez isso de maneira absolutamente ética. Ela não se utilizou de nenhum artifício. Nem deu tempo para ela fazer isso. Então essa é uma opção. E a terceira opção, na verdade são 4, né? Não me recordo. Essa em que você vai seguir ou não a sua intuição. Quando não segue, vai para o não me recordo. Isso é o que geralmente acontece. E a terceira, a pessoa tem ali alguma noção do que é, mas ela, para além de repente, seguir a intuição, ela vai querer sofisticar essa resposta. Ela vai querer dar uma resposta tal como ela daria, se ela tivesse convicção, e aí é onde entram os invencionismos, aí inventa tese doutrinária, inventa posicionamento de tribunal. E aí, porque treinou muito, ou porque tem muita eloquência, ou porque a parte cênica está em dia, ela fala isso, olho de peroba na cara e mantém. Tem certeza, doutor? Isso aqui, excelência, do que me recordo, sim. Só que aquilo, a gente identifica essas questões porque está fazendo isso há muito tempo. Pode ser que o examinador não identifique. Mas é uma sensação que não é boa para quem está do lado de cá. Não é boa. Eu não fico com uma boa impressão de um candidato que está tentando me enganar. Eu estou vendo. Esse é um ponto. E a outra opção? A outra opção é estratégia. Porque seja na primeira, na segunda da intuição, em que eu respondi pela intuição de repente errado, seja na outra em que eu vou meio que inventar alguma coisa ali para poder entregar, ou gravitar sem absolutamente nenhum norte, a chance de eu tomar uma repergunta sobre o mesmo assunto é grandiosa. E aí é onde você pode começar a construir um elemento drástico dentro da tua prova oral. Porque pode ser que ele gaste o restante do tempo que existe falando de um assunto em que você não tem segurança. E aquilo vai ser decisivo na deliberação dele ao seu favor. Então, o objetivo em perguntas como essas é nós sairmos o mais rápido possível. Só que nós não vamos sair com o nome recordo de excelência. Nós vamos sair de forma articulada, demonstrando algum conhecimento jurídico próximo ao núcleo da expectativa dele, mas fixando humildade intelectual. Então, ao final do PDF, quando eu cito o Mellel, que é um cara muito gente fina, né? A gente tentou até trazer ele para esse aulão, estamos tentando, um dia a gente consegue, né, Mário, trazer o Rodrigo Maia. É porque as arguições dele, e quem não segue ele no Instagram, é um cara humilde pra caramba, e ele avalia as próprias arguições dele no próprio perfil. E tem uma do MPDFT, em que ele tá lá, o vídeo da arguição dele, e comenta, ele vai fazendo uma autocrítica em cima da própria arguição. Sabe, você vê um cara do nível dele fazer esse tipo de coisa, sabe, contempla você por dentro, de que, pô, mesmo um cara da qualidade dele, sabe, é uma situação muito difícil, em que às vezes até a técnica fica um pouco prejudicada. E aí vocês vão se alimentando em boas fontes, porque ele é um cara muito técnico, e essa estratégia aqui, essa do improviso, basicamente é o que ele utilizou nesse vídeo, dessa arguição, que eu coloquei no PDF também para vocês. A estratégia está no minuto 28, do minuto 28:50, 28:40 para frente. É uma pergunta sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência. É essa utilização que eu estou dizendo para vocês. Era um tema que ele não estava seguro. E ele não queria falar, ele não queria que a próxima pergunta viesse dentro daquele tema. Então, estrategicamente, ele escolhe responder de uma forma a induzir o examinador
e no caso ele consegue, porque vem um muito bom no final ainda. Ó, muito bom, candidato. Efeito retórico, e vai para a próxima pergunta. Agora pense você numa prova de penal, de processo penal, de um assunto no civil, de repente, que você não domina, de repente a próxima pergunta vem para o teu colo. Só que aí você escolhe a estratégia errada nessa pergunta. E ele fica os 4 próximos minutos, ou os 3 próximos, te reperguntando em cima disso. O que isso vai fazer com o teu emocional, especialmente? Eu não estou falando nem do desempenho. Eu estou falando do emocional do candidato, que vai ficar por muito tempo falando sobre algo que ele não domina. Então, estratégia de saída de resposta, ou estratégia de improviso, para sair da pergunta que eu não domino o conteúdo, para além de uma questão de desempenho, é uma questão de sobrevivência na prova. É uma questão de tentar mitigar e suprir o que eu perdi aqui atrás na próxima pergunta. Agora, quando a gente não tem essa consciência, galera, você entra numa roda de reação emocional. E aí, por isso que eu disse que sem o controle, nada disso aqui adianta. E depois que internalizou a técnica, você tem que praticar. Treino. Porque se isso aqui não acontecer intuitivamente na prova, tipo, não tem tempo. Veio lá, o que é escusa absolutória? Vamos pegar a pergunta do pessoal de São Paulo. Se você não tiver técnica, se você não tiver treinado, como você vai acessar esse suposto conteúdo que está permeando por trás, ou macro, do escusa absolutória, se você não treinou isso, se você não sentiu as sensações, se você não se percebeu fazendo esses raciocínios, na hora da prova, escusa absolutória, escusa absolutória, escusa absolutória, escusa absolutória, não recorda excelência. Você vai focar no escusa absolutória. Como você focaria no obrigação postiça, ou na Umbrella, ou na Constituição Financeira do TJ Paraná. Constituição Financeira, calma! Não tem a política, não tem a jurídica, não tem o raio das outras constituições. Elas não são todas modalidades de classificação? Pô, então, coloca dentro da base maior de significado dela e vem gravitando, vem tentando, de repente não saiu o conceito correto da financeira, mas você sai tocando em orçamento, sai tocando em aspectos que vão estar relacionados ao que seria supostamente uma constituição financeira. E isso a gente faz como? Com etimologia e com teoria geral do direito. Nas bases, nos princípios gerais. Agora, quando você fixa a humildade intelectual no meio, tal como está aí no e-book, o que acontece? Eu estou suprimindo, eu estou bloqueando uma perspectiva do meu examinador, de repente, na hora que eu fechar minha fala, doutor, o senhor não respondeu a minha pergunta. Não, eu disse que especificamente não me recordava. Contudo, me recordo que sai tentando gravitar. E para além disso, galera, peguem a fala da Ana Paula. Está no PDF também, tem uma live no perfil da BV. Quando ela vai, treina e entende a importância das estratégias, perceba, eu estou falando de uma pergunta conceitual. O que é escusa absolutória? O que é uma constituição financeira? São perguntas teóricas, correto? E quando a pergunta vem num prazo, como foi para ela? Aí não tem jeito, sabe? Não tem jeito? Todas as estratégias de saída dela pressupunham ela subir o degrau para trazer o diploma, a fundamentação jurídica, depois ela descia na segunda, se não viesse, ela ia para a humildade. O prazo era da alienação fiduciária, que era da consolidação da propriedade, não me recordo. Quando ela sobe para a 9.514 e conceitua a alienação, e o examinador deu espaço para ela fazer isso, quando ela termina e vai abrir a segunda, o prazo veio. Insight. Por conta de quê? Porque o storytelling dela talvez fosse bem feito, porque o cérebro precisa de tempo para poder raciocinar. E quando as perguntas são muito diretas, envolvendo prazos, requisitos, nós precisamos de mais tempo para o processamento cognitivo nos entregar o que realmente importa. E aí eu recebo uma pergunta de quais são os requisitos para ingresso na atividade notarial,
Então, Excelência, bacharel em Direito, e começo a soltar esses requisitos aqui, totalmente aleatorizados, e paro no terceiro, dentre outros, Excelência. Se eu sei que as perguntas de requisitos, de prazos, demandam um raciocínio um pouco mais abstrato e complexo, o que eu tenho que fazer diante dessas perguntas, gente? Ganhar tempo. É isso. Tem o segredo da prova? O segredo é esse. O problema é que ninguém faz isso. Você pode tomar uma água. Se tiver rapport, se o aspecto envolvido na comunicação psicológica estiver fortalecido, é nesse momento que as diretrizes voluntárias acontecem. Quando a gente fala em diretriz, você tem que pedir diretriz, eu não consigo e tal. Minas 23, no próprio Paraná, São Paulo é uma exceção à regra, mas nos concursos em geral, os examinadores, quando essas pontes de empatia elas já estão previamente construídas, eles mesmos voluntariamente se investem, vê que o candidato está se afogando, já vai lá e toma o salva-vidas. Agora, eu não preciso esperar por isso. E eu também não tenho, e eu por costume, César, talvez eu tenho problema em pedir uma diretriz de maneira direta, assim, ostensiva, mas eu posso devolver pedindo para refazer a pergunta. Refazer não, para reformular a pergunta ou para repetir a pergunta, apenas para que eu possa ganhar aqueles 5 segundos. E de repente, nesse intervalo, eu tomo um copo de água, e o que era 5 virou 10, virou 12, e de repente o insight vem. A gente está falando de prova oral, não é só de treinar, responder as perguntas, mas tem processos biológicos e cognitivos acontecendo. Se eu tenho controle emocional e meu cérebro está em dia, se eu der um pouquinho mais de tempo, quantas vezes vocês não treinando não perceberam isso? Às vezes após abandonar uma pergunta. Putz, era aquilo. Era, dá tempo ainda. Então calma, responde a próxima, vai vir a terceira. Excelência, por gentileza, me permite retornar à questão número 1? Cometi um equívoco. Vossa Excelência me permitiria retificar a minha resposta antes de responder a próxima pergunta? Agora, sem estado de presença, isso aí não vai acontecer. E vocês entram na roda emocional. E já perdi a questão. Dependendo da ótica da prova e da dinâmica, dá tempo de voltar, pô. Agora percebam, são questões sutis que estão envolvidas na prova oral que invariavelmente a gente não se preocupa. Agora, se entendemos que é importante, se entendemos que pode fazer a diferença, então o que eu tenho que fazer com tudo isso que o César está falando? Você tem que colocar em prática. Você tem que entender como é que funciona para você. Porque para mim, seja no livro de mérito lá do processo penal, seja na escusa absolutória, seja na pergunta do regime do cumprimento inicial de pena, eu usaria a mesma estratégia. Eu subiria, encontraria o gatilho do diálogo constitucional, desceria na humildade e depois transitava tentando tocar núcleo. Mas assim, curtindo, feliz da vida. Aqui está o ponto. Tem que curtir. Não é fazer isso, então, e derrotado. É o que eu tenho para entregar agora. E eu quero entregar isso e quero ir para a próxima. E na próxima eu vou mitigar o eventual efeito negativo disso aqui. Percebam, pessoal. Ter uma estratégia de resposta para sair dessa pergunta, olhem para a arguição do Maier. É um parâmetro. Olha como que o examinador reage quando ele termina a resposta. E me fala se vocês não acham que ele pontuou o cara naquela pergunta. Sem o cara responder a pergunta. Então, aqui a gente está falando de retórica. Estamos falando de atributo de oratória. E o que vai te dar isso? O treino. É se colocar nessa perspectiva. Tipo, de usar uma estratégia de saída com humildade intelectual e, comunicar no meu melhor rosto. Porque eu quero gerar intenções positivas. Agora, se eu não estou com intenção positiva de comunicar com o outro, eu já estou me frustrando. Tem gente que responde, que constrói uma estratégia de saída chorando por dentro. Ou puto, porque sabe que aquela pergunta pode tirar o 10.
Eu falo, isso, enquanto você está fazendo isso, está tocando a gente aqui do outro lado. Nossa, candidato emburrado. Nossa, candidato antipático. Candidato obrigacional. E isso importa para essa avaliação final. Então, vindo aqui então para o quadro, eu vou conseguir terminar assim o prazo. Tudo curto. Primeira coisa que nós não vamos falar hoje, e a importância do treino. Como que você reage a uma pergunta bizarra? E quando eu falo reação, não é só a reação emocional. A reação aqui. Para onde você olha? Você vai ficar encarando o examinador? Fale o que é o crime de altitude lá, o crime de atitude. Tipo, eu queria tudo menos isso, César. Tá, mas ele perguntou. Crime de atitude, excelência. Não me recordo. Para onde você olha, o que você faz? Que tipo de acesso você está buscando? É uma pergunta conceitual. Possivelmente é um crime específico, que esteja dentro de algum comportamento específico. O que daria para utilizar? Como regra, a gente pode buscar, buscando na etimologia da palavra, ver se faz sentido, considerando o ramo do direito. O que é o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, doutor? Não. A pergunta era, o que é o poder de império da administração pública? Isso aconteceu. O candidato entregou essa resposta. Ele abandonou a pergunta. César, eu não sabia, não fazia ideia do que era. Eu falei, mas poder de império significa alguma coisa. E ainda que fixando humildade, você conseguiria tocar em alguma coisa. Percebam, o ponto é sair dessa pergunta. Só que sem jogar esse não me recordo na frente. Então, poder de império tenta subir e tocar e buscar alguma coisa que faça um significado a partir da palavra. Muitas perguntas serão possíveis, ou elas terão essa possibilidade, sobretudo no direito penal. Crime do colarinho branco. Pessoal, as nomenclaturas, as teorias, aos institutos, elas não se dão por acaso. Muitas vezes elas têm uma experiência virtual dentro delas. Alienação fiduciária umbrella é outro caso desse. Só que nesse caso eu teria que saber que umbrella é guarda-chuva. Porque é um guarda-chuva que protege, então é uma garantia global que vai proteger, ela vai proteger vários contratos. E não um contrato específico, mitigação do princípio da especialidade. Etimologia da palavra. A obrigação postiça, que eu falei, resolveria na etimologia. Só que se você não treina ter a mente um pouco aberta no momento em que recebe a pergunta estranha, você vai para o corte. Você vai com a memória focada para dentro do enunciado. Obrigação postiça, obrigação postiça, obrigação postiça. Emocional desestabiliza e branco que bloqueou, acabou. Não me recordo. Para onde eu olho? Recebi a pergunta. Eu vou buscar sempre o meu emocional. Eu não vou ter problema de cortar esse campo visual na pergunta bizarra. Eu quero ter um momento comigo para poder usar a minha estratégia. No livro de mérito, na escusa absolutória, não importa a pergunta que seja. Eu vou tentar buscar a base de significado. Só que o meu raciocínio, enquanto eu reviso o estudo, eu vou forjando as cadeias. Lembra que eu falei para vocês para aproximar os institutos dos seus significados? Por quê? Porque o processamento cognitivo é mais eficaz. Tipo, compreender o porquê que a 5709, disciplina aquisição de imóvel rural para o estrangeiro, é importante, não porque você vai falar essa base teórica de legitimidade, mas porque o acesso, de fato, permitir de maneira deliberada a aquisição de imóveis rurais por pessoas estrangeiras, e acredito até que de imóveis urbanos, excelência. Mentira, não vou falar isso. Mas de imóveis rurais, excelência, é o mesmo que permitir a criação de bolsões, ou, em tese, permite a criação de bolsões diárias que seriam titularizadas por pessoas de outra nacionalidade, que pode estimular futuramente processos separatistas. Agora, quando você compreende o significado, o teu acesso
ele se torna mais veloz. E aí, usando de improviso, você consegue colocar certas premissas na sua resposta que vão cada vez mais te afastando. Enquanto o candidato clássico vai mandar, excelência, é uma peculiaridade, a escritura pública, você vai poder ter um insight, de repente, excelência, com vistas à efetivação da soberania territorial do Estado brasileiro. A Lei 5.709 de 71 estabelece um conjunto de regras que disciplina a aquisição do imóvel rural por estrangeiro. E dentre os principais aspectos está a escritura pública como sendo um requisito obrigatório para a validade de tais negócios, em exceção ao artigo 108, ponto. E é uma resposta indutiva, direta, objetiva, mas ela tem significado. Mas isso não é possível se o teu acesso ele não acontecer dessa forma. Vou buscar alocações topográficas jurídicas o tempo todo. Sim, por quê? Porque a maioria não faz isso. A maioria dá resposta abstrata. É a escritura pública. A aliança oficial o credor fiduciário é o proprietário resolúvel. Rio Grande do Sul, 22. Tá, doutor, mas de onde o senhor está tirando isso? Vocês têm que pegar essas informações. Porque são erros. Aquele examinador quer ouvir a fundamentação jurídica. Ainda que você não saiba o número do diploma normativo. Excelência, inclusive, a lei federal específica que disciplina a alienação fiduciária, não sei o que, barará. Se não treinar, articular e raciocinar dessa forma, só a leitura passiva, só essa leitura de retenção, ela não resolve o problema. Porque se você tem reação e você entendeu a pergunta, beleza. Você já pode soltar a resposta. Pode tentar construir, improvisar. Agora, se você não entendeu, gente, o que é o mínimo que dá para a gente fazer? Devolve a pergunta. Porque, de repente, se a pergunta é bizarra por si, e ele percebeu que você titubeou já um pouquinho, tiver rapport, pode ser que ela volte de uma maneira diferente. E quantas vezes nós já não fizemos isso aqui na banca, de repente, eu perguntar uma coisa, depois eu perguntei de outra forma, e o insight veio. E aquilo que era um não me recordo excelência de cara, porque você devolveu a pergunta, só por isso. Você criou uma oportunidade de responder a pergunta, com 100% de acerto. Como foi com a Ana Paula, em Minas 23. A pessoa sem estratégia ali, o prazo X, excelência, eu não me recordo desse prazo. E acabou. É zero. Você não respondeu uma das perguntas, você abandonou. Agora, ela foi para a estratégia de saída e poderia ser que o prazo não viesse. Ela ia sair tocando em algum outro prazo importante. Ela ia dizer, eu não me recordo. Mas iria fazer isso de uma outra forma. De uma forma mais sofisticada, com retórica. Busque um apoio, localize, suba. Quando eu falo suba, pessoal, geralmente as perguntas teóricas, as perguntas, prova oral, prova de pergunta conceitual, elas vão estar em bases do ramo do direito respectivo, civil, penal, processo penal. E aonde está a altitude? Né? Onde está essa gaveta maior desse guarda-roupa? Está na Constituição, está na teoria geral, em alguns casos está no direito comparado. Então sobe. Tenta encontrar essa base que tem relação com o Instituto. E lança como primeira premissa essa locação topográfica. Que às vezes pode vir até na própria pergunta. Essa é a tua perspectiva, é a tua premissa que entra para responder o Instituto, e quantas vezes eu não fui induzido a pensar que o candidato ia responder a pergunta apenas pela estrutura de primeira premissa dele. E depois, no meio, vem uma fixação de humildade, e ele sai gravitando, em princípio, em outros aspectos que estão próximos. Agora é o seguinte, o cara te perguntou abacate, não dá para responder mamão. Quando a gente fala de gravitar institutos, de transitar, de buscar proximidade e significado, galera, tem que ter ali alguma relação. Daí porque não há que se falar em técnica de improviso sem um mínimo de conhecimento dessas bases e significados do direito. Porque improvisar não é inventar, não é mentir. Então eu tenho que tentar localizar no final do e-book
Eu coloquei exatamente isso. Olha, eu não sei do que se trata o instituto, mas eu sei onde é que ele está. É tipo isso. Eu não sei o que é, mas eu sei onde está. Bom, se eu sei onde está, deixa eu falar onde é que está esse trem aqui, e de repente eu posso ter um insight no meio da minha fala. Só que é o seguinte, estratégia de saída é curta, é objetiva e, se possível, com retórica. É 1, 2, 3, fecha. Nós não queremos perder tempo dentro dessa fala. Não é ficar lá meia hora falando de princípios. Eu quero entregar alguma coisa importante, com retórica, e quero ir para a próxima pergunta. Porque essa é uma zona de perigo para mim. É aqui onde os candidatos criam as próprias armadilhas. Porque ele vai, responde, não responde e tal, e aí ele densifica. Ele já está num lugar onde ele não tem segurança. E aí ele vai querer sofisticar demais a resposta. E toca num ponto que o examinador pega e tem a seguinte impressão. Bom, ele me falou isso em São Paulo. Não, se ele tocou nisso aqui, então deixa eu ver se ele realmente sabe. A pergunta nem estava no espelho. Ela nem estava no espelho. Mas o examinador foi provocado. O candidato criou a própria armadilha que iria pegar ele ali na frente. Humildade, no pequenininho, vai construindo a tua arguição. É uma escada. Não é a prova de tiro curto. Você não ganha na primeira resposta. Você ganha na soma. Estrutura de linguagem, padronização e vernáculo. Quem for assistir a arguição do Rodrigo vai ver. É quase impecável. Tem alguns erros de eloquência. Não existe prova oral perfeita, não existe resposta perfeita em prova oral. Mas a cadência, o ritmo de fala, os elementos de trânsito funcionando, cada um no seu lugar, um padrão. Eu treino uma estratégia de saída de maneira padronizada, de modo a ela sair, de modo a ela se propor sozinha. Eu só venho com preenchimento de conteúdo. Do meu ponto de vista, é o que o Rodrigo fez. Muito técnico. E aquilo o ajudou nas perguntas bizarras. Ou nem que são bizarras, mas eram perguntas que estavam fora da zona de conforto dele. Pessoal, peguem essas arguições até para vocês desmistificarem certas coisas. Mesmo um candidato daquele nível, que pega 4 primeiros lugares em provas orais, na sequência, um candidato desse nível, mesmo ele teve 2, 3, 4 questões em cada arguição dessa, em que ele não sabia. É isso que eu fico indignado quando chega em reta final de prova, igual nós estamos agora para Santa Catarina, para São Paulo, e eu vejo aluno estafado chegando em treinamento de arguição, porque está fazendo leituras de 8, 9 horas por dia. E depois não vai entender o porquê que vai dar problema. Vai dar burnout lá na véspera da prova. Está sobrecarregando o cérebro, achando que essas leituras demasiadas vão fazer algum efeito. Não vão. Ninguém esgota conteúdo para fazer uma prova oral. O direito é imenso. Agora é hora de ter estratégia, de ter foco e treino na medida certa, sem esse desespero de ansiedade. Então, eu uso essas bases de apoio dentro de uma estrutura linguística em que eu vou tentar subir no instituto. Quando eu falo subir, é você tentar fazer a alocação da pergunta dentro de algo maior. Então, se a pergunta era obrigação postiça, olha, eu tenho um direito obrigacional, eu tenho um livro das obrigações no Código Civil, que pode ser essa minha subida, CC02, mais o livro das obrigações. Porque daqui eu vou soltar um conceito de obrigação. Obrigação, excelência, é um conceito moderno, como sendo o vínculo jurídico estabelecido entre duas pessoas que se obrigam a prestações e contraprestações mutualísticas em grau de uma cooperação. Estão previstas dentro da sua classificação principal, em expressa disposição do Código Civil. E faço uma alocação no gênero. Busco uma alocação normativa geral, genérica, para o que seria aquele instituto.
Mas, César, é postiça, como é que você sabe que é obrigação? Calma. E não está mesmo dentro do gênero. Mas a etimologia vai fazer a gente buscar. Porque a postiça está ligada lá com substituição da indenização. Está relacionado com violação de obrigação, mas está mais adstrito ali com uma indenização, né, por substituição. Mas eu subi, aloquei, e eu já tenho alguma coisa. Eu tenho uma alocação no normativo, trago um conceito de obrigação tradicional. Se não veio e eu não sei, bom, eu tenho duas alternativas. Eu vou arriscar pela etimologia, porque postiço, tá, postiço é o quê? Unha postiça, é tipo isso, entendeu? Unha postiça, unha coloca em cima. Só que não dava, porque, né, pelo português do Brasil, o postiço é falso, né? Seria genérico, subsidiário. Não. No português de Portugal é subsidiário. É subsidiário. Que coloca no lugar de algo, como se fosse uma peça que substitui. E por que o conceito é de um doutrinador português? Então, a ideia de quando violada a obrigação, você substitui uma prestação positiva ou negativa por uma indenização em dinheiro. Então, pela etimologia, se eu fosse, podia errar. Ou não daria para fazer uma alocação conceitual decisiva. Mas eu poderia fixar a humildade aqui. Então, a humildade, conforme está aí no e-book para vocês, ela está sempre no meio, pessoal. O não me recordo excelência, então a humildade intelectual, o não me recordo excelência, como regra, se ele conseguir vir aqui, ó, então eu tenho a primeira premissa aqui, essa é a primeira. Essa aqui vai ter um trânsito argumentativo, assim, nesse sentido, no que diz respeito a, não importa. Essa é a segunda, onde você pode correr com humildade, modelo do Rodrigo. Especificamente quanto às diretrizes, excelência, eu não me recordo, contudo, me recordo que essa avaliação biopsicossocial, não sei o quê, então ele corre com a humildade aqui, especificamente quanto a isso, não me recordo, excelência e beleza, tocamos, não me recordo. Contudo, elemento de trânsito de contraposição que chama atenção, curiosidade, para dar uma pausa, me recordo, e aí ele segura, porque eu quero mitigar o efeito negativo, está no meio a história. Ó. Contudo, me recordo que essas diretrizes devem considerar aspectos relacionados não só ao cognitivo, ou uma predisposição da pessoa, mas elementos sociais, psicológicos, não sei o quê, aí retórica, e ele vai dar uma aumentada ali no nível de eloquência do que ele coloca na frente e fecha. Tem um portanto ali também, salvo engano, nessa estratégia. A examinador, muito bom. E vamos embora, vamos para a próxima. Porque na terceira, ele fez o fechamento retórico. Aqui ele fecha com retórica. Ele usa os elementos, ele usa contudo, portanto, transita, esmiuça o significado daquilo que foi perguntado, tentando tocar núcleos, e fecha, não densifica. Lembra que eu falei para vocês que não podia ser no começo, nem no meio, nem no final? Essa é a justificativa disso não é jurídica. Ela está na psicologia e na comunicação em sentido amplo. Ou como um vetor de oratória. Um vetor, na verdade, de comunicação, especialmente de vendas. Dentro de uma mensagem, tem dois momentos importantes. A primeira frase e a última. É tipo hoje aqui, se eu tivesse cometido um erro muito grave na minha primeira frase com vocês, isso possivelmente marcaria o imaginário. Se eu fosse vender alguma coisa depois, seria um elemento a ser ponderado quando da deliberação, compro ou não compro. E a mesma coisa na última frase. Tá? Isso a partir do que, César? Tem um estudo, tá, de psicologia de Stanford, em que eles estudaram, dentro de uma mensagem, quais são os momentos mais importantes para nível de influência, de persuasão. É dizer o seguinte, para a gente concluir para a nossa perspectiva aqui, eu estou encerrando.
nós temos que cuidar da nossa primeira frase da resposta. É tipo, errar a primeira frase, errar esse nosso cartão de visitas da resposta, eu posso tracejar uma marca no subjetivo dele, que vai ser, sabe o quê? É um candidato muito bom e tal, mas é aquele candidato. Mas, o candidato que falou isso. Geralmente essas lembranças de falas desconectadas ou absurdas, elas vêm ou por primeira intervenção ou pela última. Por quê? Porque no meio, a maioria viaja. Concentra no começo. Se eu falo por um pouco mais de tempo, você não tem o mesmo foco. Isso é científico. E vocês sabem disso porque vocês estudam. Começa muito bem aquela coisa de louco. Destruindo aqui o texto e tal. Lá pelo meio do negócio, vixe, minha mente foi para outro lugar. Isso acontece o tempo todo. Então, o nível de foco é menor, e volta o foco que, contudo ou portanto, quando vocês colocam esses conectivos no final, é como se vocês dessem um quê na cabeça da pessoa. Contudo, excelência, vale destacar, e portanto, vai acabar. O foco volta. E se a merda acontece aqui na frente agora, pronto. Você pode ter construído uma bela resposta. Mas a caca que fez ali naquele final, vai ficar evidenciado. Então, já que é para a gente fazer, vamos fazer no meio. Porque nós começamos com uma boa alocação, fixa a humildade no meio e tenta sair na retórica. Mas, César, se não der para sair na retórica, aí você fixa a humildade e sai. Só que vai ficar evidenciado. Se percebam fazendo isso. Fiz uma boa alocação, subi, fixei a humildade. Contudo, especificamente quanto a isso, excelência, eu não me recordo em relação ao ponto. E acabou. Eu fiz uma boa alocação, mas eu não quero que o não me recordo fique evidenciado. Daí porque transitar no argumento e tentar gravitar aqui no final, antes de sair. Não é para gravitar lá em cima. Lá você faz a alocação. Agora, queridos, para fechar, se vocês não estudarem dessa forma, se vocês não estudarem buscando bases, fazendo diálogo de fontes, fazendo ligação desses gatilhos, isso não vai acontecer a partir do raciocínio abstrato na velocidade que vocês precisam. Porque a ideia é que isso ocorra intuitivamente. Não dá tempo para fazer muita coisa naqueles segundos. Então eu quero que, recebida a pergunta, eu estou padronizado, robotizado, entre aspas. Veio a pergunta, bate, subo, pego o diploma, coloco, transito atacando o núcleo, tem uma informação importante, um argumento de autoridade, Supremo, STJ, vale destacar excelência, se me permite, o cara intolerante, joga a expressão de destaque, solta a informação e acabou. Quando eu fico... Outro dia o aluno me perguntou assim, pô, César, você mudou o perfil porque você fazia storytelling nos cursos, nas turmas regulares, e agora você está incentivando o pessoal a fazer resposta de 1 minuto, de ataque? Aí eu falei assim, olha, e isso eu já repeti várias vezes, o storytelling é uma técnica milenar, entendeu? Uma das mais antigas. Mas para nós, para o direito ali, naquela perspectiva de preparação para a prova oral, ela é muito mais uma técnica de composição de raciocínio do que propriamente de resposta. Porque é difícil a pergunta em prova oral que vai te permitir fazer um storytelling de casamento, por exemplo. Tipo, doutor, fale sobre o casamento. As provas têm 5 minutos, 7 minutos por banca. Mas se eu tenho uma composição de raciocínio que entende o casamento no macro, que entende a alienação fiduciária no macro, na hora que a pergunta da alienação fiduciária for feita, eu estou com o conceito, com os prazos, mas o regime jurídico, da incorporação imobiliária, estou com conceito, prazo, direito de arrependimento, o regime jurídico obrigacional dela está pronto ali no meu mapa para entregar. E isso, pessoal, para além do estudo abstrato, ela tem que buscar o significado. Então, eu queria fechar só com esse exemplo da incorporação. Eu tenho feito essa arguição sobre incorporação nos últimos tempos e coloquei para vocês hoje. Quando eu pergunto se pode, beleza, beleza não, porque agora já são 5 anos, aí eu não posso mais falar beleza. Mas a lei do distrato é de 2018, essas alterações.
E foram alterações importantíssimas na lei. Então não dá mais para mais dar essa desculpa, então, porque eu não vi a lei de extrato e tal. Ela alterou o regime jurídico obrigacional dos contratos de promessa de aquisição, de compra e venda de unidade autônoma decorrente de incorporação. Galera, tem que saber isso aí. Tem que ir lá. Agora, o ponto é, então eu vou lá, percebam, a pessoa vai lá, pega a lei, acho que é ali do 35 para frente, salvo engano, ela pega a lei e ela começa a ler os artigos. Ela lê lá que, porque agora pode rescindir o contrato, pode resolver o contrato, quando o incorporador não entregar, isso, ótimo. Ela lê a lei. Aí eu vou fazer a pergunta. E aí é como se não tivesse lido nada. Não, então, porque agora pode. É porque antes não podia, mas agora pode. O conceito abstrato normativo, que é a forma como o dispositivo foi colocado na lei, não resolve o teu problema. Porque você vai estar trabalhando com memória. E a memória, só ela, você não vai ter acesso. Não existe uma capacidade cognitiva de memorizar essa quantidade absurda de informações. Se você não colocar o significado aqui por trás dessa história da alteração do regime obrigacional da incorporação, você nunca vai compreender esse troço. E essa informação nunca vai se consolidar. Parem de fazer as perguntas erradas. O que vocês querem quando vocês estudam uma lei de lei de incorporação? Você quer estudar para fazer a prova oral de Santa Catarina em julho? Agora, em São Paulo, em junho? Ou você quer estudar de uma forma a poder responder perguntas sobre ela daqui a 3 anos? Daqui a 2 anos? Pô, vocês não querem conhecimento consolidado no médio e longo prazo? Porque senão a cada prova tem que voltar tudo e estudar tudo de novo. Não faz sentido, galera. Agora, para que se consolide, então a minha forma de encarar aquilo ali tem que ser diferente. Pô, tinha todo um debate, uma discussão, centenas de milhares de ações propostas contra incorporadores que violavam o prazo de entrega de unidade futura autônoma, que gerou 100 milhões de decisões, que o STJ teve que pacificar uma a uma, controvérsia a controvérsia, indenização de taxa de locação do imóvel após o vencimento do prazo da entrega, porque se o cara tivesse recebido o imóvel, ele teria colocado para alugar. Olha o que eu estou fazendo, isso é o significado. A indenização de 1% era sobre o valor do imóvel. Isso, e está na lei? Não, na lei não foi isso. Na lei, a indenização de 1% sobre o valor efetivamente pago até aquela data. Então, mitigou um pouco do posicionamento do STJ da época. Mas e aí? Resolve e tal? Não. Tem uma tolerância de 180 dias. Por quê? Porque tem coisas que são imprevisíveis. O cara colocou um prazo no contrato, mais o dólar, mais a pandemia, mais isso, aquilo, outro. Então tem lá 180 dias de gordura ou de tolerância para o cara entregar a unidade, sem multa. E depois? Prerrogativas para o comprador. Resolve o contrato? Não, eu quero esperar a entrega da unidade. Criou o direito dele de receber uma indenização de 1% sobre o valor pago por mês de atraso a partir daquela data. Só que a consolidação disso vem pelo significado, não vem pelo texto normativo em si. E na hora, é muito rápido. Então o storytelling, ele resolve essa problemática, porque vocês colocam a cadeia de informações e não é tudo daquilo que é mais importante, óbvio. E esse mapa, essa cadeia está pronta. Não importa a pergunta, eu vou estar ali com 20 perguntas de alienação, de incorporação prontas para serem respondidas. Pessoal, tentei ser mais prático e objetivo. Eu acho que o e-bookzinho ficou bacana. Eu acho que ele está bem assim, esclarecedor. Depois vocês me falam se vocês gostaram ou não. É isso, fechamos. Obrigado. Mari, agora você pode parar de gravar, porque depois eu vou subir essa aula para o TVV.